Olá, participantes, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Hoje iremos apresentar aqui os resultados de setembro de 2023. Nós iniciamos aqui com um cenário macroeconômico, né? Gostamos sempre de colocar informações primeiro da parte externa, né? Aqui a gente colocou Estados Unidos, Europa e China. No caso dos Estados Unidos, a gente observou aí nos últimos meses uma forte alta na curva longa de juros, né? Isso fez com que os países emergentes, como o Brasil, perdessem recursos, né, perdessem dinheiro, vamos dizer assim, por conta de resgates que os estrangeiros fizeram no Brasil para alocar nos Estados Unidos. Então, para o estrangeiro fica mais confortável alocar em uma taxa mais alta nos Estados Unidos do que alocar no Brasil, por exemplo, com a taxa de 9%, 9 a 10%, que é basicamente aí o juro futuro previsto aqui para o país, né? Na Europa, a gente observou aí uma revisão baixista para o PIB, né, no segundo trimestre, então vem desacelerando lá a atividade. A China, pelo contrário, né, surpreendeu positivamente, né? A produção industrial, bem como as vendas e o varejo, elas surpreenderam aí as expectativas de mercado. Aqui, como eu falei, o juro dos Estados Unidos, né, ele vem subindo aí nos últimos meses, ele está próximo aqui de 5%, o juro longo, né? Isso, como eu disse, tira muito valor, tira muito dinheiro, vamos dizer assim, de países emergentes como o Brasil, né? E retirando dinheiro, você está retirando investimento. Então, por isso que o Brasil está um pouco estagnado aí, esperando, fica muito na espera aí de uma redução dessa taxa de juros aí nos Estados Unidos. Por outro lado, a inflação também nos Estados Unidos, ela apesar de ter caído aqui, né, de setembro de 22 para cá, ela começou a se recuperar aqui positivamente e é um dado ruim, né? A inflação nos Estados Unidos, a gente sabe que historicamente ela é bem menor do que isso, e isso acaba impactando aí numa possível alta de juros aí nas próximas reuniões lá do Banco Central americano. A taxa de desemprego, por sua vez, ela se mantém estável aqui, né? Uma taxa baixa de desemprego, né? Então, a taxa baixa de desemprego, juntando com a inflação alta, né? Pode ser um fator aí preponderante aí para um aumento na taxa de juros. A gente tem que aguardar, obviamente, as próximas reuniões, mas o mercado já se fala aí em uma possível alta de juros aí nas próximas reuniões aí no Banco Central americano. Quando a gente passa aqui para o cenário macro, né, Brasil, né, a gente observa aí que o Banco Central reduziu a taxa Selic em 12,75 para 12,75, né? No caso do Brasil, a perspectiva é de queda já nas próximas reuniões, é, deve fechar em torno de 11,5% a 11% no ano, essa taxa Selic. A inflação, ela registrou aí 0,26 no mês, né? Então, a inflação baixa, né, foi inclusive menor do que a expectativa de mercado, né? A situação fiscal que ainda continua frágil, né, que ainda existe perspectiva de aprovação de algumas medidas, mas não deixa de ser uma situação um pouco frágil aí, que requer um pouco mais de atenção quando a gente fala de Brasil. Aqui, continuando no cenário doméstico, sobre a inflação, o IPCA veio 0,26, conforme eu mencionei anteriormente. No ano, o IPCA acumulado está em 3,50 e em 12 meses 5,19. O INPC, que é o índice de inflação que nós utilizamos nas metas dos nossos planos, né, fechou abaixo do IPCA, 0,11 no mês, né, positivo. E no ano também está abaixo, 91% ao ano. E também em 12 meses, 4,51. E o IGPM fechou positivo também, 0,37 positivo. É, no ano está menos 4,93 e em 12 meses menos 5,96. Aqui a gente já consegue observar as últimas reuniões do Copom, que reduziram a taxa Selic. Ele ficou um período aqui estático, né? Se manteve aqui em 13,75, mas a gente já observa uma redução nas últimas reuniões e provavelmente nas próximas devem vir mais. A próxima reunião é no dia 1º de novembro, né?
deve trazer mais uma redução aí de 0,50, caindo aí para 12,25, né? Algo em torno disso. Alguns analistas de mercado esperam até 0,75 de redução, que cairia para 12%, mas o mais provável é que seja 0,50. E o dólar, né, fechou setembro aí a 4,92, né, cotação aí de 30 de setembro. Aqui nós gostamos de trazer esse gráfico aqui que mostra os principais benchmarks de renda fixa, né? No caso aqui, os que importam para a nossa carteira é o CDI, que fechou positivo em 0,97, o IMAB, o IMAB5 e o IMAB5+. O IMAB, os IMAs, né? IMAB, IMAB5 e IMAB5+, são índices aqui atrelados às NTNBs, né? Aos títulos atrelados à inflação, né? A gente observa que os títulos curtos, que é o IMAB5, que são títulos até 5 anos, eles fecharam positivo, mas foi um positivo aqui bem abaixo do CDI, por exemplo, fechou 0,13. O IMAB, que é o geral, né, todos os títulos, também fechou negativo, e o IMAB5+, que são os títulos acima de 5 anos, também fechou negativo, menos 1,92. Isso aqui impacta diretamente as nossas carteiras, porque como nossos ativos eles visam longo prazo, então nós temos muitos ativos aí atrelados à inflação, né? E obviamente impacta a nossa carteira. Mas no ano a gente observa que todos estão positivos, né? Tanto o IMAB5, 8,89, o CDI também 9,93, o IMAB5+ também 12,08. Aqui quando a gente fala de bolsa, né, a gente observa que a bolsa em setembro, né, ela fechou positiva, né? Fechou 0,71 positivo, mas foi um positivo assim que para o risco, né, que a bolsa oferece, é um positivo ali quase que neutro, né? Obviamente quem tem seu recurso aplicado em bolsa espera uma valorização muito maior. Mas a perspectiva, o preço-alvo aí para dezembro de 23 ainda continua nos 127 mil pontos, com a potencial valorização aí de 9%. Os índices também estrangeiros caíram bastante, né? O S&P 500 caiu em setembro 4,87 e o MSCI World caiu 4,40, né? Que impactou também as nossas carteiras para o lado negativo. Aqui eu gosto de trazer essa tabela, né, que tem um retorno de diversos índices de mercado, para a gente observar o seguinte: o IMAB, apesar de ter caído aí no mês, né, a gente observa que 0,95, a nossa carteira, grande parte da nossa carteira está atrelada a esse índice aqui, que são os títulos públicos, né, as NTNBs. Mas no longo prazo, se a gente observar aqui o acumulado, né, é o segundo item com maior rentabilidade. Então, no mês, em alguns meses, ela vai ser negativa, sim, não tem como, né? Porque é o risco de mercado. Mas no longo prazo, é importante ressaltar que ela, ela se destaca dos demais, né? Quando se comparar aí com o Ibovespa, por exemplo, né? Com o próprio CDI, então o IMAB ele acaba se destacando positivamente. E aqui partindo já para os resultados, né? A gente passou um pouco do cenário para explicar os resultados aí do mês de setembro. Então a gente observa aqui que o CD arrojado ele teve uma rentabilidade negativa de 0,78. Por quê, né? Muito por conta dos títulos que possuem em sua carteira. Ele possui mais renda variável, por isso que é arrojado, né? Ele possui mais renda variável do que os demais planos, e ele possui mais títulos longos do que os demais planos, né? O título que possui atualmente no Arrojado é um título 2050, com vencimento em 2050. E como a gente observou, o IMAB 5+, que são títulos com mais de 5 anos, né, ele acabou fechando negativo no mês de setembro, e obviamente a NTNB 2050 não foi diferente, fechou negativa e acabou puxando a rentabilidade do perfil para baixo, né? Os demais perfis aqui, o conservador e o moderado, eles fecharam positivo, né? O moderado um pouco menos. O conservador, como só possui ativos atrelados ao CDI, né? Fechou positivo, inclusive acima do CDI. O moderado, por ter também um pouco mais de diversificação, ter renda variável, ter investimento no exterior, né? Que puxou para baixo também, acabou fechando aí abaixo do CDI.
Outros perfis, outros planos aqui que fecharam negativo, o BD Alagoas, muito por conta também, pelo mesmo motivo do fechamento da curva e possui títulos longos na carteira, né, e também a renda variável, e o CV Piauí também. Os demais planos fecharam todos positivos. O importante é que no ano, todos os nossos planos e perfis, eles estão acima das suas metas, né? Então, em 2023, a gente vem cumprindo bem nosso papel aí de trazer rentabilidade para os planos e perfis, tá? Alguns mais, outros menos, mas todos aqui acima de suas metas atuariais. Em 12 meses também, todos os planos e perfis estão acima das suas metas, né? Em 24 e 36 meses, a gente observa que os planos com perfil mais de mercado, né, que são aqui os CDs, né, os planos CDs e os CVs, eles ficaram aí um pouco abaixo da meta. Por quê? Porque esses planos eles correm o risco de mercado. O que que é o risco de mercado? É a variação do dia a dia dos títulos, né? Os planos BDs eles não têm esse risco porque os títulos são marcados na curva. Então, como em 2019, 20, nós tivemos aí, 2020, perdão, tivemos aí a Covid-19, 2021 tivemos aí é, a continuação do Covid, né? 2022 tivemos a guerra, o início da guerra entre a Ucrânia e Rússia, então impactou que esses 36 meses ele sofreu o impacto desses três temas que eu citei e acabou trazendo, obviamente, uma rentabilidade que não é a que nós esperávamos para os planos que possuem esse risco de mercado, mas a gente já vem recuperando aqui, tanto que nos 12 meses a gente já está acima e devemos recuperar aí já mais ainda nos próximos meses. Aqui a rentabilidade por segmento, né? A gente observa que a renda fixa nos planos BDs elas foram positivas, né? A renda variável ela foi um pouco negativa, 0,14. Aqui no CD moderado, né, o perfil moderado, nós tivemos aqui a renda variável, que puxou um pouquinho para baixo, 0,14, e o investimento no exterior também, que puxou aqui menos 2,74, né? Os demais todos foram positivos, todos os outros segmentos. No arrojado, a renda fixa ela foi negativa também, além da renda variável e do exterior, né? Justamente por conta dos títulos da carteira, como eu disse, são títulos longos, um título 2050, e esse título ele sofreu um pouco mais esse mês de setembro, né? E o conservador, como ele não tem risco em carteira, é risco de mercado, né? Na verdade, não é que não tenha risco de mercado, ele tem risco de mercado, mas é um risco muito baixo. E então ele fechou positivo, fechou 1,12, né? Inclusive acima da sua meta. Aqui os planos de Alagoas, o BD Alagoas, né? E os planos do Piauí, BD Piauí, CV Piauí. E aqui a atribuição de performance. A atribuição de performance é o quê? É o que cada segmento contribuiu para a performance daquele plano. Então, aqui passando o BD Alagoas, né, os planos de Alagoas, os planos do Piauí, agora aqui para os nossos perfis. Então, o que que contribuiu para os nossos perfis durante o ano, né? Durante o ano, a principal contribuição para o perfil moderado foi a renda fixa, em 5,37%, 2,67% do imobiliário, a renda variável 0,75%, aí em seguida veio estruturado, operação com participante e exterior. O importante é que todos os segmentos contribuíram no ano positivamente, apesar de setembro ter sido um mês ruim para o exterior, para a renda variável, né? No ano, todos estão contribuindo de forma positiva. O CD arrojado também, todos os segmentos estão contribuindo de forma positiva, né? Alguns mais, outros menos, mas a gente observa aqui que a renda fixa é a que trouxe maior retorno até então, né? Dos 8,44 do CD arrojado, 5,60 foram trazidos aqui pela renda fixa e 2,05 pela renda variável e, em sequência, aqui o estruturado e investimento no exterior. Aqui as alocações, não fizemos nenhuma mudança na carteira do mês passado para cá, né? Mudança, eu me refiro de segmento, de um segmento para outro. Então, a alocação permanece a mesma. Aqui a gente observa nos planos que possuem perfis, né? O, o moderado, ele possui praticamente 60% aqui de renda fixa,
9% em renda variável, 11% em estruturado, 8,05% em imobiliário, 6,70% em empréstimo, operação com participante e 4,26% em investimento no exterior. Já o arrojado, ele possui um pouco mais em renda variável. Renda fixa aqui 55,37%, a renda variável 27,97%, se comparada com o moderado, né? É bem mais. O estruturado um pouco menos, 8,36%, menos que o moderado. E investimento no exterior também tem o dobro, basicamente, 8,30 contra 4,26. E o conservador, como possui apenas renda fixa, né? Então, todo o recurso aqui, ele está alocado no segmento de renda fixa. Então, para os resultados de setembro seria isso, né? Eu convido vocês a entrarem no nosso canal lá no YouTube. Nós estamos postando vídeos com mais regularidade, estamos postando lá uma série de vídeos explicando um pouco mais sobre o que é renda fixa. Em breve sairá aí explicações sobre outros segmentos, como renda variável, investimento estruturado. Está bem interessante. Convido você, participante, a visitar nosso canal no YouTube, se inscrever e curtir e compartilhar com aqueles que interessam, né, com os demais participantes aí que vocês conhecem, que é importante que essa informação ela se dissemine aí com todos os participantes da EQT Prev, ok? Então, no mais, muito obrigado e até a próxima.